Começa agora o E Agora Podcast, com Rafael Rocha e Ale Koga. Olá, pessoal. Duas boas-vindas a mais uma edição do podcast E Agora, um podcast feito para empreendedores executivos, em que a gente tenta desmistificar o hype por trás da IA, trazendo aqui pessoas, profissionais, empreendedores, personalidades que estão de fato utilizando a IA no seu dia a dia, mas utilizando ela de forma eficiente para ganhar produtividade, de forma segura, de forma responsável e que possam compartilhar. E vocês que estão nos ouvindo, nos vendo nas plataformas digitais, possam aprender um pouco sobre essa experiência compartilhada aqui e que esse conhecimento possa ajudar vocês também a utilizar IA de uma forma mais segura. Esse podcast é um oferecimento da Satic Negócios, nosso parceiro e instituição referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação em Santa Catarina, reconhecida em 2025 pela FAPESC como a instituição número 1 em Santa Catarina na produção de projetos inovadores em conjunto com a indústria, empresas de serviço e tecnologia. Então, uma grata satisfação. Junto comigo hoje, minha colega, parceira nesse projeto, Ale Koga, bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. Ansiosa pela nossa próxima, sempre a próxima conversa é a melhor, né? Então agora a gente a gente está sempre inovando também, né? Exatamente. E hoje trago aceitou o convite, né, para participar com a gente, João Júnior, da Multi-Agents. João, seja bem-vindo. Bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui novamente em Florianópolis para gravar esse podcast num ambiente, né, super icônico não só do ecossistema de Florianópolis, mas do ecossistema catarinense. O prédio que já foi a sede, continua sendo a sede, mas que já foi o escritório oficial da Softplan e que hoje se transformou também, né, num parte desse ecossistema chamado Sapiens Park, que contribui aí para o desenvolvimento de soluções inovadoras. João, muito obrigado mais uma vez. E eu queria começar falando com a pergunta que vai nortear aqui a nossa conversa, que é a pergunta que está no hype, né? Depois do hype da IA, o ChatGPT, agora parece que as pessoas só falam sobre agentes de IA, e a gente quer saber na prática, sem muito tecnicei, sem muita palavrinhas bonitas, o que são esses agentes de IA e como que as pessoas podem aplicar isso no seu dia a dia? Bom, muito obrigado a todos que vão nos acompanhar, que vão nos ouvir também. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra para mim estar aqui representando a Multi-Agents. Como profissional também, é uma honra poder participar com pessoas tão legais, tão brilhantes. É muito bom ter essa troca, é super importante também para ajudar quem está ali do outro lado. Obrigado por isso, tá? Sobre o que são, né, de onde vêm, como se alimentam, do que vivem esses agentes de IA. Tentando explicar de forma simples, são robôs humanizados para substituir trabalhos robotizados. Essa frase não é minha, essa frase é do Marcel Nobre, se não me falha a memória, é uma pessoa muito técnica que eu acompanho há muitos anos, que é um gênio da inteligência artificial, né? Então, o que são robôs humanizados. Humanizados por quê? Porque nós é que criamos eles, né? Então, é a gente que dá o input, a gente que dá a orientação sobre o que os agentes de IA têm que fazer. Seja para trabalhar num WhatsApp, num e-mail, numa ligação, em uma rede social, enfim, para fazer os trabalhos que antes a gente tinha que fazer, né? Então, é isso que são os agentes de IA. Eles estão revolucionando o mercado porque nós temos mais tempo para estar aqui agora, né? Enquanto a gente está aqui agora, por exemplo, na nossa empresa tem lá agentes de IA trabalhando, né? Respondendo WhatsApp, tirando dúvidas, falando com clientes. Então é uma nova realidade que a gente está vivendo. Eu estou muito feliz. A boa notícia é que nós estamos muito à frente, né? Nós brasileiros, né? Nós só por estarmos aqui falando sobre isso, a gente está na frente. A má notícia é que eu diria que a gente tem uma nova onda vindo por aí, né? Uma nova onda mesmo de multi-agentes. E quem não se preparar para essa onda é um perigo, né? Que bom que a gente está aqui hoje para falar sobre isso. E deixa eu só fazer fechar um gancho aí da sua fala. Então a gente já pode esclarecer para a audiência que muita gente confunde agente com chatbot. E na verdade você resumiu na frase, né? O agente é o robô humanizado. O robô é o chatbot. Aí a gente poderia fazer essa analogia? Temos que fazer essa diferenciação
diferenciação sim, né? Uhum. Porque para o usuário final, um chatbot é aquilo, eu chego lá num telemarketing, numa empresa de internet, ou até mesmo Uma clínica uma médica, por exemplo. clínica, né? E aí fica aquela, se isso, então aquilo. É uma árvore de decisões, né? É 1, 2, 3. E isso, com perdão da expressão, enche o saco, né, do nosso potencial cliente, né? Enche o saco do usuário. Então, nós precisamos criar uma experiência melhor para o nosso usuário. E aí entra a inteligência artificial. É onde a gente consegue ter os agentes de IA que eles vão agenciar, executar ações, diferentemente do chatbot ou de um assistente, que o assistente é entrada e saída, né? Um agente de IA, ele vai agenciar, ele vai no seu sistema, na sua ferramenta, ele te atualiza, ele marca na sua agenda, ele te manda um resumo, ele trabalha para ti no teu computador, ele abre o teu navegador e faz um trabalho para ti, ao ponto de você poder ficar vendo a sua série e o seu computador tá ali no lado trabalhando para você. Isso parece o futuro, né? Mas tá aqui no presente agora. Agora, nesse exato momento. Ô, João, e eu queria, dando continuidade, eu vi, né, essa semana passada foi o Fórum Econômico Mundial em Davos, e conectar, né, o que a gente está falando aqui, acho que tu colocou muito bem, a gente está liderando, né, o fato da gente estar aqui conversando sobre esse assunto nos coloca numa posição de liderança, não de ser o número 1, mas de estar na fronteira do conhecimento e poder traduzir isso para as pessoas que estão vindo depois, né, para aqueles que estão nos ouvindo, estão participando, estão tendo acesso a esse conteúdo, eventualmente até pela primeira vez. E lá no Fórum Econômico Mundial, o Jensen, presidente, né, e fundador da NVIDIA, ele falou muito sobre isso, sobre a questão dos agentes de IA, Agentic AI, que foi a expressão que ele utilizou em inglês. E ele deu exemplo de algumas profissões que já estão sendo impactadas nos Estados Unidos, e a gente tem aquela referência, né? Mas os Estados Unidos está lá na frente, é país de primeiro mundo, etc e tal. E depois a gente vai falar mais, né, sobre essas aplicações aqui na nossa realidade. Mas lá ele falou o seguinte, algumas aplicações em que o agente de IA, ele assumiu a tarefa, mas o profissional, ao delegar para o agente a tarefa, o profissional, ele teve mais tempo para cumprir o seu propósito profissional. Então ele deu o exemplo, por exemplo, de uma enfermeira. A enfermeira, o propósito dela é assistir os pacientes, ou seja, cuidar das pessoas. Acompanhar lá, tá, o paciente num quarto de hospital, lá se recuperando, eventualmente de uma cirurgia, tratando uma pneumonia, por exemplo. Ele precisa ter um acompanhamento, uma assistência. Mas essa mesma enfermeira, ela precisa preencher formulário, ela precisa fazer requisição de medicamento, ela precisa justificar o medicamento para onde é que ele foi, tem que devolver, etc e tal. Então tem uma parte do trabalho dela, que é a tarefa vinculada ao trabalho, em que estão sendo aplicados agentes de IA para executar. Então a tarefa diminuiu e sobrou mais tempo para o propósito. E aí aquele hospital onde os agentes foram aplicados, ele percebeu que o trabalho passou a ser mais produtivo. A enfermeira começou a ter tempo para assistir mais pacientes, porque o tempo que ela ficava lá preenchendo formulários foi reduzido. E agora ela supervisiona o agente de IA que preenche formulários. Ela faz a auditoria antes de dar o aval final, né, a aprovação final, ela faz a auditoria e eventuais correções, mas ajustes e não mais o trabalho todo. Com isso, como sobrou mais tempo para ela cumprir o propósito de assistir os seus pacientes, ela consegue atender mais pacientes, então o paciente se recupera mais rápido, ele está sendo mais bem assistido, aumentou a capacidade do hospital de atendimento, mais pessoas passaram a ser atendidas, mais enfermeiras foram contratadas. Eu digo isso porque há um receio das pessoas de implementar agentes e não saber o que fazer com os seus colaboradores. Então eu vou demitir todo mundo? Não necessariamente. Depende se tu tem um colaborador para ele cumprir tarefas ou se ele está ali para cumprir um propósito.
Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, e aí entrando, né, nas tuas experiências, nessa relação da aplicação dos agentes, né, do trabalho da multi-agents, das aplicações práticas, o que está acontecendo de fato, né, com as empresas? Quais são as resistências que as empresas têm? Como é que vocês estão conseguindo contornar isso? E aonde quem está aceitando, quem está se abrindo para a inovação, quem está se abrindo para a implementação dos agentes, qual o resultado que eles estão obtendo? Bom, Esse suspiro aí já diz muita coisa, né? Para exemplificar isso, semana passada eu liguei para um amigo, empresário, ele tinha 400 pessoas na empresa, ele estava faturando cerca de 10 milhões por mês, ele demitiu 100 pessoas, botou agentes de IA para trabalhar nos cargos de tarefas operacionais, como atendimento, suporte, vendas também, e ele demitiu essas 100 pessoas e ele está faturando 1 milhão a mais todo mês. Esse é um exemplo prático aqui do nosso lado. Né? E casos e exemplos como esse, eu poderia citar tantos outros de empresários, empresas que procuram a multi-agents ou empresas como a escola de prompts para botar a inteligência artificial ali para substituir humanos. Essa é a realidade. A gente tem que falar da realidade. Isso acontece todo dia. Né? Tem uma outra realidade, que é o profissional que quer sair à frente, ele está vendo essa onda, ele não quer ficar para trás, ele não quer que a onda passe por cima dele, e ele vai atrás de soluções, de ferramentas que ajudem o trabalho dele a ser multiplicado. Isso, né? E traz para o seu dia a dia. Né? Então, um profissional que usa inteligência artificial, ferramentas, agentes de IA para executar as suas tarefas, ele pode ter a sua produtividade em 10 vezes aumentada, porque um trabalho como uma enfermeira, de um atendimento, de vendas, consegue passar essas tarefas para um agente de IA. E aí você libera 2, 3 horas por dia, 4 horas por dia de um humano, e esse humano pode fazer outras atividades, com certeza, né? Então a gente tem a substituição humana que no Brasil e Estados Unidos está acontecendo, que é o mercado onde a gente está mais inserido, com certeza. Acontece a substituição, mas também acontece a multiplicação humana. Né? Então, a gente tem casos onde tem uma empresa que tem 10 pessoas na empresa e cada profissional ali tem um agente de IA para si, no financeiro, no atendimento, no administrativo. Aí você consegue multiplicar esses humanos por 5, né? Pela curva de aprendizagem. Primeiro a 3, depois a 5, depois até a 10, pelo tempo. E quando eu falo esses números, é do tipo, é cálculo mesmo. Um humano vai fazer 1.000 tarefas por mês, 2.000 tarefas por mês, né? Você consegue fazer com que um agente faça 10.000. Fazendo esse trabalho para você, né? Então, é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Tem a substituição, tem a multiplicação do impacto do trabalho humano e tem aquele cara, aquele profissional que é Tem aquele termo que a gente usa para as pessoas que acreditam muito em teorias das conspirações. O terraplanista. Terraplanista. Temos o terraplanista que não quer IA, que não acredita na IA, que não acredita em tecnologia e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, faz parte do jogo. Agora, é importante também trazer que esses profissionais fazem parte daqueles 95% lá que a gente diz que tem falha dos projetos da IA. Porque a gente viu no mercado, a gente tem cases, tem documentação disso, provas reais de boicote. Boicote à inteligência artificial. Então uma das causas da falha dos projetos é a própria resistência das pessoas ao projeto. Muito. Com esse medo de tipo assim, não, mas se a gente implementar aqui... Vou perder meu emprego, a clássica, né? É isso. Vou perder meu emprego. E não, tipo, vou aproveitar desta oportunidade... E aumentar meu salário. E aumentar a minha produtividade, ajudar a empresa a crescer mais. Porque, até um parênteses, assim, a minha trajetória, ela mescla iniciativas empreendedoras, mas iniciativas como executivo, colaborador de empresas de diversos tamanhos, empresa de capital aberto, empresa familiar, etc. E eu só tomei consciência de que quem paga o meu salário é a pessoa, o cliente na ponta, quando eu empreendi, né? Tipo, tomei naturalmente, né? Eu acabei empreendendo mais tarde, mas quando eu comecei a empreender dentro das empresas onde eu estava, que eu fui trabalhar nas áreas de novos negócios, novos projetos, inovação, oferta, produto, etc. Porque quando tu está lá executando uma tarefa mais operacional, e aí eu acho que é onde conecta isso à nossa realidade, é o seguinte, eu tô lá no financeiro, eu faço contas a pagar ou conciliação, né? Contas a pagar, contas a receber.
Então, é uma tarefa repetitiva. O meu propósito é a saúde financeira do negócio. Então, eu não posso gastar mais do que a empresa vai receber e eu tenho que conciliar as datas de pagamento com as datas de recebimento para fazer uma boa gestão do caixa da empresa. Se eu olhar, como eu estou ali naquela tarefa de entra e sai o dinheiro, tipo, talvez eu não tenha uma consciência real, né, literal, de que eu estou... Quem vai pagar, para eu ter um aumento de salário, eu preciso que tenha mais clientes lá na ponta para entrar mais dinheiro para tipo, poder aumentar o meu salário. A pessoa fica, não, eu quero aumento, estou trabalhando demais, não sei o que, tal. Aí se eu não tomei essa consciência, né, essa visão empreendedora de que, tipo, para eu crescer, todo o ecossistema tem que crescer, eu vejo um projeto de IA, opa, peraí, isso aqui vai fazer as tarefas? Vão reduzir, vão tirar o meu emprego. Porque se eu não faço mais a tarefa, o que eu vou fazer? E aí, tipo, esquece do propósito do seu trabalho. E aí, por isso que, como tu falou, talvez a pessoa esteja sabotando por não entender que, tipo, o propósito dela é maior. E aí, em vez de contratar mais 3 para executar aquelas tarefas à medida que a empresa cresce, eu não contrato ninguém, eu contrato um agente de IA, né? Eu não contrato nenhum humano, contrato um agente de IA. Esse agente de IA executa mais tarefas, como tu falou, em vez de 2.000 tarefas, ele vai fazer 10.000 tarefas, 5 vezes mais. Eu continuo como supervisor desse time digital, e aí sim eu posso pleitear, agora nós estamos faturando mais, o nosso time aqui está mais eficiente, então eu tenho a oportunidade agora de pleitear um aumento no meu salário, compartilhar um pouco desse ganho, né, que a empresa está tendo de remuneração. Acho bem interessante essa tua colocação que a sabotagem é um dos fatores, e aí talvez falte essa visão também de que um projeto de implementação de agentes, ele passa principalmente, talvez, mais do que uma mudança de tecnologia, uma mudança de cultura organizacional também, né? Com certeza. E de mentalidade, De né? mentalidade, né? Eu ia complementar, porque dava, então, para concluir que as pessoas confundem, elas tiram, né, elas confundem inteligência com automação. Elas têm que ser inteligentes e não automatizar todos os processos, né? Legal, fantástico. É isso, né? Essa é a mentalidade, com certeza. É enxergar, é ter a mentalidade de crescimento. É enxergar, gente, a gente está vivendo um marco tecnológico, ponto. Nós somos hoje capazes de criar projetos, aplicativos, criar landing pages, sites, por exemplo, em um piscar de olhos, né? A tecnologia está aqui a nosso favor hoje para criar imagens, vídeos, tudo, para fazer o nosso trabalho por nós mesmos. Ponto. Né? Essa é a realidade do mundo hoje. Tem tecnologia capaz disso. E é muito... A gente tem que ficar orgulhoso disso, de dizer, aqui do Brasil, às vezes, aqui de Florianópolis, por exemplo, para o Brasil todo, ou ali dos Estados Unidos, para o mundo todo, a gente tem uma tecnologia capaz de clonar o nosso trabalho, de clonar como a gente faz o nosso trabalho para fazer pela gente. Então, é realmente uma revolução que a gente está vivendo. E essas pessoas com essa mentalidade, tenho certeza de que quem está nos ouvindo aqui provavelmente não tem essa mentalidade, né? Sim. Fixa, fechada, tem uma mentalidade aberta ao crescimento. Então, o que deu o benefício da dúvida, né? De conhecer soluções, de falar com profissionais, de chamar o Rafa, de chamar a Lê, sabe? Comentar, né? E fazer perguntas sobre isso, porque é importante. Eu tenho dúvidas, eu não sei como funciona, mas pergunta. Se informa, não se fecha, né? Porque tem empresas e profissionais que estão vivendo num mundo diferente, num novo mundo. E quem não embarcar nesse novo mundo vai ficar para trás. Vai perder competitividade, não vai ter o seu aumento de salário, por exemplo. E aí, olhem que fundamento básico isso que a gente está falando de, não é a tecnologia, o hype, tudo bem, mas a gente está falando aqui da mentalidade, é se abrir ao novo, né? É enxergar que tem uma mudança acontecendo e que, eu posso embarcar nessa junto. Sim, né? sim. É uma questão também de educação. Sim. Né? De fundamento básico. E mesmo. se a gente for até ir um pouco além, filosofar aqui um pouco, a gente ganha qualidade de vida, porque o que dá mais burnout são as tarefas e não o nosso propósito. Porque se a gente está executando, né, a gente fica frustrado porque eu quero fazer, mas a burocracia não me ajuda. Total. Então a gente vai te trazer qualidade de vida também. A gente pode falar sobre isso, né? E muitas, a grande maioria, né, das empresas no Brasil ainda são fundadas, criadas por empreendedores por necessidade. E o empreendedor por necessidade é aquele empreendedor que precisa
colocar, como diz uma amiga minha, né? Precisa fazer a panela, o feijão ferver. Então, ele precisa prover, né, a família de sustento. E aí ele sai fazendo alguma coisa. Sai testando. Tá aqui, testa ali, tá, não sei o que, tal. Daqui a pouco ele acerta e começa a crescer. A empresa cresce dentro de uma estrutura familiar. Essa estrutura vai sendo organizada mais pelo parentalismo, vamos dizer assim, né? Que é a relação de parente entre os colaboradores, do que de fato da especialização de cada um, né? Então, tipo, a mulher vai ser a financeira. Se for um homem que empreendeu, se for a mulher que empreendeu, né? Grande parte dos novos negócios são liderados por mulheres. Tipo, é o filho, é a cunhada, é o tio, o parente, etc. Não necessariamente porque ele estudou finanças, mas porque tipo, é alguém de confiança para cuidar do dinheiro da empresa. Aí o processo financeiro da empresa é construído na prática e não na busca pela eficiência do processo. E aí tu acaba tendo pessoas executando tarefas que eventualmente a tecnologia pode resolver, mas a pessoa não contratou um software, um sistema para resolver, porque não tinha esse entendimento de que tipo, existe uma forma melhor de fazer. Não, a gente sempre fez assim. E quando falo dessa mudança de mentalidade, né, dessa abertura para o novo, de se abrir, é quase como o empreendedor voltar às suas origens, quando lá atrás ele estava tipo, aberto ao novo, porque ele estava buscando novas oportunidades, e ele poder também entender que incorporar agentes de IA na sua empresa, no seu dia a dia, vai necessitar dessa visão, né, dessa mentalidade de abertura do novo de todo o time. E, eventualmente, isso vai passar também por ele, primeiro se abrir, depois ir mostrando para os demais que, olha, esse é o caminho. Uhum. Assim como a mecanização na linha de produção, depois a automação da linha de produção, agora talvez a gente está chegando no estágio em que a gente está tendo mais do que a automação, né, a robotização humanizada da linha administrativa. Então, é um processo natural, né? Muita indústria hoje, ela tem lá, o teu colega lá, não sei qual que é o negócio dele, 400 funcionários, deve ser uma indústria, e já deveria ter várias etapas do processo produtivo dele automatizada. Mas ele tem etapas do processo administrativo ainda muito humanizadas. O que a gente vai viver agora é essa robotização humanizada de tarefas administrativas. Com certeza. É importante também trazer aqui que nós, profissionais, executivos, a gente tem que ter esse olhar e levar para as equipes, levar para os profissionais. E a gente escuta isso. Não, mas aqui na nossa empresa as pessoas são abertas. Né? Isso. As pessoas, não, a nossa cultura é... Desde que... são abertas desde que... Pois é. Não mexa no meu, né? Pois é. Então, é importante passar essa mensagem para as pessoas de que, bom, tudo bem a gente acreditar que surgiu a tecnologia e as pessoas vão implementar naturalmente. Vão aprender, mas o ser humano ele não é aberto à mudança. Ele é resistente à mudança, né? Ele é resistente. Então, a gente precisa se esforçar. Eu, você, nós todos precisamos nos esforçar, porque essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, quem está construindo somos nós. Somos nós que estamos construindo. Então, a gente que tem que realmente se puxar para melhorar, porque não está no estado da arte como a gente vê nos filmes. Certo? Sim, por exemplo, sim. os robôs que a gente enxerga, né? As inteligências artificiais em canais de vendas, em canais de comunicação, ainda, um ser humano como nós, que já tem um nível de conhecimento mais elevado acerca de tecnologia, né? A gente consegue, por vezes, perceber se a IA falar numa ligação, se é um vídeo, um texto. O nosso cérebro, o nosso olho está cada vez mais treinado para enxergar o que é um ChatGPT 5.2 ou o que é um VO3, né? A gente está treinando o nosso olhar para isso. Então, quer dizer que ainda é perceptível, certo? Ainda é perceptível. Mas é melhor e faz o trabalho, talvez não, certeza, 100% como profissionais que vão ganhar até 10 mil reais, com certeza, né? Saiu aquele estudo lá para uma comparação dos agentes de IA versus executivos que ganham 500 mil reais por ano. E em 70% dos casos, os agentes de IA trabalharam melhor do que executivos que ganham 500 mil reais. Para ter um nível. Então,
Sério mesmo que a gente não vai achar que um agente de IA trabalha melhor que alguém que tá ali, ganha um salário mínimo, que não participou de nenhuma educação especialista, formal, por exemplo, né? Temos que falar da realidade, e essa é uma realidade, né? Ou seja, os agentes de IA conseguem sim substituir alguns tipos de trabalho em alguns níveis. E eu defendi muito tempo que nós não vamos substituir os humanos. Não, eu falava por muito tempo isso. E aí o meu sócio-diretor de tecnologia, Paulo Pina, ele me falou, João, esse teu discurso tá me parecendo woke. Sabe por quê? Porque eu trouxe para ele o caso da demissão ali do 100, eu trouxe alguns outros casos de demissão, de clientes nossos que optaram por demitir pessoas, reduzir e aumentar agentes de IA. É uma realidade. Então como é que a gente não vai dizer que não vai substituir? Tá sim. Sim, e muito provavelmente estava causando uma dicotomia em quem estava ouvindo o discurso, né? Sim, porque não faz sentido, né? Tu estava falando, não vai, mas acho que na prática tá acontecendo. Tá acontecendo. E a gente vê que é o que a gente vê nas predições está acontecendo. A gente vai ter a equipe mista, né? Equipe mista, claro. São humanos e agentes trabalhando. O meu colega de trabalho é um agente. Claro, total. Né? E isso tem que ser incorporado, acho que cada vez mais, porque senão as pessoas vão ficar sempre nessa coisa de que a IA vai tirar o meu emprego. Total. Não, a IA vai ser, eu falo, a IA é meu melhor funcionário. Legal. Ele é meu melhor funcionário. Claro, é isso. A gente comentou num outro episódio, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, utilizando, né, a plataforma Marketing.chat, foi que eu criei toda a estratégia, né, primeiro da escola de prompt, depois dos produtos derivados, que um deles é o podcast E Agora. Legal. Então, o nome, né, a gente criou em conjunto ele, mas tipo a essência, o conceito dele veio conectado a um conceito, né, maior ainda, que é o conceito da IA antifrágil, que é tipo, como é que eu uso a IA para atravessar esses momentos de oscilação entre euforia e depressão, né, altos e baixos, de uma forma em que eu estou sempre preparado. E é como tu falou, tipo, se eu tenho um agente trabalhando 24/7, eu posso me dar o luxo, entre aspas, de poder parar 1, 2 horas aí para gravar o podcast, sem ter aquela preocupação de tipo, meu celular tá... Cara, e agora, meus e-mails, etc e tal. Não. Tem alguém fazendo isso por mim. E não é uma outra pessoa, né? Um agente treinado, um robô humanizado, como tu mesmo falou, treinado para executar isso. Legal. João, antes da gente avançar, quem é João Júnior, né? A gente fez uma introdução aqui mais deep, eu diria, né? Mais profunda, mas eu queria, para quem não te conhece, para quem está tendo a oportunidade de conhecer o João, conhecer a Multi-Agents, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória e também da trajetória da Multi-Agents, e aí já engatando com o próximo passo, o que vocês estão vendo de futuro, assim, qual caminho que a gente está seguindo, né? Legal. Bom, eu sou João Júnior. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu já consegui entregar um pouco mais de 100 milhões de faturamento para uma empresa listada na bolsa. Depois participei de um exit também. Mas para chegar em milhões, eu comecei minha trajetória quando criança, ainda juntando latinha, vendedor desde pequeno. Nasci, assim como na maior parte das pessoas do Brasil, em condição baixa, né, de realmente precisar reciclar para vender, para comer, coisas desse tipo. E vi no estudo, né? Meu pai sempre me disse, estuda para ser alguém melhor do que eu na vida. Vi no estudo uma oportunidade de ser alguém na vida, né? Alguém no sentido de conquistar os meus objetivos, dar uma vida legal para minha família. Então, vendedor, desde pequeno mesmo, e comecei a trajetória na tecnologia em 2014, e saí da minha cidade pequena, com 30 mil habitantes, com 17 anos, para conseguir ganhar o mundo, né? E aí, então, eu entrei pro mercado de tecnologia, comecei vendendo sites, vendi uma plataforma de sites, Sitestree, lá no Rio Grande do Sul, ainda. A gente competia... Belo nome. Isso, Sitestree, legal. E aí para os nossos ouvintes que não são do sul, do sul do Brasil, de um modo geral, né, mas principalmente do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, o Sitestree faz um trocadilho com o tri legal dos gaúchos, né? Então, tipo, tudo que é tri pro gaúcho é muito bom. Não basta ser bom, tem que ser tri. Né? Isso aí. Então era isso aí, vendia site de manhã, pegava um terno, uma gravata, saía de porta em porta num calçadão, né? Chegava com flyer, ei, tu já tem o site ou não tem o site? Ou pesquisava no Google, ligava para as empresas para marcar uma reunião.
isso que é tão brilhante, eu vou conseguir fazer a conexão com o presente que a gente está vivendo, porque o que a gente vivia lá em 2014, nos primórdios de Facebook Ads, né, que na época todo mundo falava impulsionamento, Tem né? que explicar a tecnologia para as Né? pessoas, Nossa, né? E a gente tinha que fazer tudo manual. E, gente, eu ficava super feliz, eu me orgulhava. Pensem, eu fazia uma lista no Google com 100 empresas, ligava para cada uma delas. Isso era genial, isso era demais, né? Eu tinha que criar tudo no dedo, tudo sozinho, tudo artesanal. Nossa, que orgulho eu ficava, né? Então, acho que também tem essa questão do desapego Esforço ainda. também, Sim. né? Total, né? Porque o esforço para executar a tarefa, quando ela ficava pronta, tu sentia a satisfação, né? Nossa. Dopamina. Uau, eu que fiz, né? isso aí. Era isso. Então, vendia sites mesmo, e aí depois eu entrei para uma startup de logística, Melhor Envio, que também mudou a minha vida. A gente chegou a ter ali 400 pessoas na empresa, eu gerenciava a área comercial inteira, a gente tinha, sei lá, 40 vendedores, e aí fez o exit para a Local Web, depois a gente seguiu ali até 2023, eu segui no Melhor Envio ainda, e aí então eu trabalhava na minha empresa, o que ainda era Multiplicai, né? A gente tem uma vertical de serviços que a gente deixa lá rodando com as pessoas que tem. E aí a gente, com a Multiplicai, com o trabalho de ir nas empresas, de trabalhar no dia a dia com times comerciais de atendimento, de ficar orgulhoso pelo trabalho manual, porque a gente ficava orgulhoso desse trabalho manual, é que a gente viu essa grande oportunidade. Chegou um ponto que estava muito ruim. Os SDRs, pessoas de atendimento, pessoas de alguns tipos de trabalho, estavam se incomodando com o trabalho repetitivo após ficar um ano fazendo aquilo. Sim, Então, sim. ou tinha que promover um outro trabalho, um outro cargo, mas a pessoa era especialista, ou tinha que substituir por um outro humano. E aí, então, eu encontrei meu sócio, diretor de tecnologia, Paulo Pina. Eu fui no LinkedIn procurar algumas pessoas a dedo que eu queria ter como ao meu redor, e eu achei ele. E aí, eu conversando com ele, ele me contou o que ele estava programando, no dedo mesmo, que era um agente de IA, que na época, 2024, ninguém falava de agente de IA, né? Sim, sim. Ninguém sabia o que era isso. E aí ele falou, João, o que eu estou construindo aqui é um robô que entra no Google, faz uma lista de empresas de tecnologia em Floripa, por exemplo, né? E aí, depois de gerar essa lista, entra em cada uma dessas linhas, no site, no Instagram, analisa essas empresas e cria um script seguindo um AIDA, um spin selling, que são técnicas aí, né, métodos, enfim. Depois de criar, prospectava, mandava e-mail, mandava WhatsApp. Então, era um protótipo mágico de Oz. Nossa. A gente pedia e por trás tinha um mágico Sua fazendo. cabeça explodiu, imagino, né? Pensa. Eu pensei, cara, é a solução dos meus problemas. É isso. Então quer dizer que eu não vou mais precisar pedir para um humano prospectar 100 pessoas? Ou que eu vou poder ter um atendimento 24/7 que é legal? Meu Deus. Ali, bum, né? E aí eu vi essa grande oportunidade da gente criar uma plataforma para que qualquer mero humano, que não seja um técnico, não seja um builder, não seja uma pessoa que sabe muito mesmo, que qualquer pessoa possa criar um agente de IA para si. Onde ela pode pegar como ela conversa no seu WhatsApp, no seu e-mail, como ela conversa, conectar com as ferramentas que ela usa e dizer para a IA, dizer para o agente de IA dela o que ela tem que fazer. Então, você é o meu assistente, você é o meu financeiro. Você vai lá no AMIE, no ASAAS, você analisa quem pagou e não pagou, você entra no meu e-mail e vê quem pagou e não pagou, você cobra as pessoas, você atende 24/7, aí pede para que o agente de IA realize isso. Né? Então, surgiu de vislumbrar essa oportunidade. E que timing, né? Encontrar ele fazendo justamente o que você sempre fez na vida, né? A vida é muito boa. A vida é muito boa para nós, de verdade. A sorte conta demais. E aí, então, em 2024, construímos uma primeira versão, ainda era Mágico de Oz, o cliente pedia e os agentes já faziam, né? Por trás, o cliente só via um front-end, uma tela básica, onde ele dava um input só, ele só pedia uma orientação, e por trás o nosso programador fazia, e estava alinhado isso com eles, estava tudo certo. Mas aí em 2025, a gente facilitou para eles o uso, e botamos tudo na plataforma Multi-Agents. Hoje, tem times que cada vendedor, cada pessoa do atendimento, um estagiário do financeiro tem um agente de IA trabalhando para si, conectado aos seus canais, WhatsApp, e-mail, Telegram, Instagram, ou conectado ao seu próprio sistema, que nós humanos não queremos atualizar. A gente não quer ficar entrando, né? Preenchendo o campo lá. Pra quê? E vamos ser sinceros, né? Interface de RP. Pô.
rodou na... Pô, rodou na prova de UI e UX, né? Rodou total, porque é feito por técnicos para técnicos, muitas vezes. E não tem, como é uma venda, né, B2B, não tem o mesmo apelo de usabilidade que tinha, B2C, né? Que tem as soluções B2C que dependem da usabilidade para manter o cliente engajado. Então, tipo, a grande maioria, não estou falando que não vamos, a generalização tem o seu risco, né? Claro. Mas ainda a grande maioria dos RPs não tem a disciplina de UX como referência. Claro. Funciona, né? Com certeza funciona. Atende o propósito. Claro. Mas aí trava o humano, porque nós muitas vezes deixamos de atualizar algo, né? E aí cria... até estava conversando com uma pessoa nessa semana agora, né, alguns dias atrás, e ela falava sobre um conceito de Shadow IT, que é tudo que tem de sistemas e ferramentas de tecnologia que o time de tecnologia da empresa não conhece. As famosas planilhas de Excel que suportam o funcionamento dos ERPs. Porque como o ERP, geralmente, né, ou tem uma interface que não é amigável, ou tu precisa mudar alguma coisa, e aí entra numa fila, num projeto que vai demorar, etc. e tal, então as pessoas criam ferramentas alternativas, planilhas, etc. E aí isso acaba criando esse universo de ferramentas, e que é o que vai tornando o processo, o trabalho, né, a execução das tarefas mais tediosas, mais chatas, que é tipo, não, tem que preencher na planilha, daí depois tem que ir lá no sistema, daí depois tem que ir lá não sei o quê, tem que fazer tal coisa, e aí o cara trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, fazendo um trabalho, tipo, operacional, e burocrático, né, e que, tipo, no final do dia a pessoa fica aí, vê lá no Instagram, né, na rede social de modo geral, Instagram, TikTok, etc. Vê, tipo, não, pô, o João tá na praia, meu trabalho não tem propósito, a minha vida não sei o quê. E aí bate, vamos lá, né, então vê a Maria na praia, tal, aí vem o João e fala o seguinte, olha, eu tenho aqui uma solução, um agente de IA que pode fazer isso para ti. Não, mas aí eu vou perder meu emprego, né? Tipo, pô... É contraditório, né? A gente precisa lidar melhor com essa dicotomia, né? Sim, mas esse é os meus amigos marqueteiros, eles me falam para vender isso. E eu vim para Florianópolis porque é um lugar com praia, um lugar que tem qualidade de vida, segurança e também, principalmente de business, porque aqui era um polo que eu queria estar com a nossa empresa, certo? Mas, gente, eu devo ter ido na praia. Eu tenho meus agentes já trabalhando pra mim. Mas eu não sei, eu conto nos dedos as vezes que eu fui na praia em 2 anos, 3 anos, sabe? Sim. É pra dizer que eu gosto desse trabalho de marketing e eu gostaria que meus amigos marqueteiros me ajudassem a mostrar essa grande oportunidade. Porque realmente, quem tá ali, cara, pra cumprir sua função, trabalhar das 9 às 5 da tarde, e vai trabalhar, ou no home office que não tem o tempo, né, para trabalhar, pode ter mais tempo para ir na praia, para ler um livro, pode mesmo. João, eu que sou meio viciado no trabalho, né, sem vergonha de falar, realmente me viciei no trabalho, porque estamos vivendo um lindo momento, eu não consigo ter isso. Mas eu vejo quem tem. Você tem a ferramenta na mão, né? Eu tenho. E eu tenho ela, eu uso pra mim, mas o tempo que eu tenho, eu uso ou pra estudar, ou pra estar aqui com vocês, pra fazer coisas que eu não fazia antes. Sim. Mas não quer dizer, só pra não vender, que agora as pessoas conseguem trabalhar menos. Eu acho que vai ter muita gente que vai fazer isso, né? Porque a gente viu muitos casos de pessoas que só ligavam o computador e não trabalhavam, né? A gente viu casos de pessoas dizendo que iam trabalhar e a gente encontrou elas na rua. Vários casos tem disso, principalmente no Brasil, né? Agora, quem quiser ter mais paz no trabalho, por exemplo, porque, gente, incomoda ter que fazer um trabalho repetitivo manual por muito tempo, né? Sim. Então, quem quiser evitar burnout, que você citou, por exemplo, por conta de trabalhos repetitivos e chatos, tem essa oportunidade agora. Quem não tem hora para trabalhar, que trabalha por projeto e por entrega, nossa, melhor ainda. Melhor ainda. Essa pessoa, com certeza, ela pode ir mais tempo na praia. Com certeza. Ou pode, tipo, não, neste ano, meu projeto é
aumentar a minha renda, fazer uma Sim, poupança, eu posso ampliar a minha capacidade de entrega de projetos, Demais, por sim, exemplo. com né? certeza. Demais. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, ou não, né? Você acha que pela sua experiência agora vendendo os agentes para outras empresas, quando você implementa um agente, ele expõe o caos? O usuário? É, o caos da empresa, porque você tem que ter o processo por trás, a empresa tem que estar estruturada para poder implementar um agente. E Total. aí quando você chega lá, tipo, você venceu a barreira do boicote. Aham. E aí o cara, você vai expor o cara. Então tá, vamos abrir aqui o processo do setor para ver o que acontece. A realidade é que a maior parte das empresas não tem nenhum processo documentado. Que é ruim e bom, É ruim. né? Não tem documentação. A gente precisa de empresas, consultores que vão lá e documentem o processo do cliente daquela empresa para colocar, encaixar os agentes de IA nos processos. Porque também não adianta te chamar e não ter isso, né? Não ter. Porque muitos fracassos de projetos desses 95% é quando botam a IA para fazer algo que nem os humanos fazem. Isso é legal de falar. Né? Que nem os humanos fazem. Então quer dizer que eu tô passando a responsabilidade para uma inteligência artificial que pode ter o QI de 150, mas ela é algo que depende da qualidade da entrada para ter uma qualidade de saída, né? Então como é que eu vou pedir para ela fazer algo que ninguém faz na nossa empresa? Como assim? Uhum. Eu quero construir do zero. Então constrói primeiro o processo para saber onde ela vai se encaixar, o que que ela precisa, qual é o contexto que ela está inserida, quais as regras que tem que ter, qual é a expectativa que a gente tem daquele trabalho, né? Uma coisa que a gente aprendeu ontem na aula. Vice? Sim. Sou um bom aluno. Vice? Mas só para dizer que é um problema no Brasil, sim, muitas empresas que procuraram a multi-agents para, eu quero ter agentes de IA para fazer um trabalho de prospecção ativa para quem nem me conhece, nem conhece a minha empresa. Eu quero botar os agentes de IA para fazer isso. Mas aí a gente pergunta, legal, mas como é que vocês fazem hoje? Não, a gente não faz. Não, então volta lá, né? Volta lá, conversa, entra em consultores, no Sebrae, né? Pô, vai em algumas empresas que te ajudem a documentar o processo e aí bota a tecnologia. Pessoas, processos, tecnologia, escala. Né? Os grandes mestres nos trazem essa visão. Sim. E é importante, né? Pessoa, processo, tecnologia, escala. Não dá para eu querer botar agentes já para trabalhar. Vou botar escala antes do processo, é o que tá acontecendo, eu acho, com a gente, né? Muito. E aí, conectando com o propósito do nosso podcast, é desmistificar um pouco desse hype, porque todo mundo, a partir do momento que, eu diria assim, a gente falou aqui também, né, sobre essa sobrecarga de informações e as redes sociais hoje, né, tipo, com muito conteúdo também já sendo produzido por IA, então você tem uma avalanche maior de conteúdo. O tema da moda são agentes de IA. E aí as pessoas ficam naquela, tipo assim, pô, preciso ter agente, onde é que eu vou botar um agente? Já sei, vou botar um agente para prospectar novos clientes. Isso. Então tá bom. Achei a multi-agents. E não deu. Por quê? Porque o cara não tem processo. O cara não tecnologia não é magia, né? Então, tipo, não fazemos coisas que não existem, né? Até tipo, não se levam, né? O cara quer ir pra praia, mas ele não tem a função dele muito bem definida para deixar o agente ali respondendo um funcionário ou fazendo alguma coisa, né? Claro, total. Aí, Rafa, eu acho que é importante a gente trazer a visão para o mercado, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que os agentes de IA, sim, precisa ter o processo, mas depois que você bota para funcionar, você olhou a saída, vê o resultado que ele gerou, você não tem a mesma preocupação que você tem com o humano. Você não tem. Tecnologia não é magia, mas parece mágica. Boa, gostei do adendo na frase. Mas parece mágica. Real. Eu tô nesse meio há muito tempo e ontem meu sócio Paulo me ligou 9h30 da manhã e disse, cara, eu preciso que tu entre agora numa sala. Eu entrei e ele me mostrou o que o agente de IA estava fazendo para ele numas telas. O agente de IA trabalhando pro nosso diretor de tecnologia, enquanto ele estava no PC, assim, tranquilo. E a gente conseguia acompanhar em tempo real fazendo algo que antes não fazia. Um trabalho de alto nível, de profissionais que ganham muito dinheiro. Então, realmente tem que se abrir ao novo, né? Que a gente falou. Experimentar. Não é mágica, mas parece mágica. Não é magia, mas parece mágica. Não é magia, mas parece mágica. Já pode atualizar a frase, então. É incrível mesmo. Muito bom. E, João, então, tu comentou sobre o caso da empresa, né? Que tinha 400 funcionários, reduziu o quadro, aumentou o faturamento.
Que outros casos hoje vocês já estão vendo? Imagina que tu está aqui tendo a oportunidade para falar para executivos, né, C-level, de cases da multi-agent. Que outros casos tu poderia compartilhar com a gente de aplicações práticas mesmo de agentes que estão trazendo resultado aí para as empresas? Bom, o nosso ecossistema de clientes, parceiros, ali a maior parte deles, mais do que 95%, porque a gente tem uma retenção maravilhosa de clientes e parceiros. Juntos eles faturam mais de 30 milhões hoje, mensalmente, todo mês. Eu vi muitos deles reduzirem o seu headcount, o número de profissionais ali dentro. Então esse é um resultado global, eu diria. Crescimento de faturamento sem precisar aumentar o número de pessoas. E se vocês olharem minha rede social, a rede social da Multi-Agents, vocês vão ver que eu levantei por muito tempo essa bandeira de não vamos substituir humanos, tá? Mas essa é uma realidade que acontece hoje no mercado. Nós temos alguns cases de recuperação de inadimplentes, então pensem que tinha lá 200 mil reais em inadimplência de clientes que estavam devendo a um cliente nosso. A gente botou agentes de A para cobrar. Essas pessoas, mais de 100 mil reais foram recuperados em 20 dias. Antes tinha só uma estagiária e não conseguia cobrar todo mundo. Essa estagiária que ganha R$ 1.600, tem um agente de A para ela e recuperou 100 mil reais. Ela saiu de estagiária para uma contratada da empresa e ela tem orgulho de dizer que ela tem um agente de A para ela, uma estagiária. Olha o nível. Ela já ocupa uma posição de liderança, Sim. né? Uma vez que ela tá... Ela faz a gestão do agente de A dela. É verdade. Tá? Esse é um caso muito legal. A gente tem cases onde um agente de A consegue fazer venda 100% sozinho. Quando? Quando é um produto mais baixo, mais barato. Então, quando é um produto de até R$200, onde um humano consegue ter uma venda muito mais rápida e mais fácil, você pode ter um agente de A vendendo como o melhor humano da sua empresa. Então, esse é um case muito legal. Pensem em ter uma tecnologia que vende para a tua empresa, sozinha. Literalmente vende. Diferentemente, porque o mercado tem vendido o assistente como agente. Eu vi um grande mestre que eu gosto demais, acompanho e admiro, vendendo agente, mas na verdade é um assistente, só faz input e output. O agente agencia. Ele realmente executa ações. Né? Então a gente tem que trazer que esses resultados foi porque os agentes executaram. Foram numa ferramenta, pegaram o link de pagamento, mandaram para o cliente. Né? Então esse é um caso muito legal. Esse caso de redução do quadro de 100 pessoas e aumentar 1 milhão de faturamento mês a mês, ele tem, são 40 vendedores, se não me falha a memória, no time dele, ele tem 70 mil clientes, muitos clientes mesmo, né? Muitos usuários de low ticket, e ele tem IA trabalhando para a empresa dele no atendimento, suporte 24/7, né? Tem um case muito legal ali de São Paulo, uma empresa que tem 28 anos de mercado, eles têm 12 funcionários, estão faturando agora 2 milhões por mês. 2 milhões por mês. Eles começaram com a gente e faturavam 1,1. 900 mil eles aumentaram de um ano para o outro. Praticamente dobraram o faturamento. Pensa quase dobrar o teu faturamento em um ano, porque também não... Mantendo o mesmo time. Ele diminuiu uma pessoa do time. Ele tirou uma pessoa do time. Tá? É só para trazer que o mercado também acha que é rápido, né? Isso. Exato. Exato. Não. Bom, Assim, bem como se colocado, fosse bem colocar colocado. uma pessoa nova ali também. É um processo, né? Tem que treinar, tem que fazer a rampagem. Ajustes, né? Tem que fazer. É realmente... Auditar o resultado do trabalho, para saber se está correto, se não está... Refinar o... Perfeito. É uma abstração da realidade. É isso, nós temos uma empresa, queremos contratar funcionários para esses funcionários fazerem trabalhos. É isso que tem na Multi-Agents. Você tem uma empresa com vários agentes de A trabalhando em diferentes áreas, porque é multipropósito e multicanal. Você tem para diferentes propósitos, né? E também você tem trabalhos para esses agentes de A executarem. Atendimento, cobrança, vendas, qualificação. E o mercado tem muita dúvida, porque é um problema que a gente está vivendo no Brasil agora, é sobre problemas com esses canais de vendas e com a inteligência artificial. Porque não sei se o mercado acompanhou a novidade lá que a Meta tinha suspendido o uso de algumas inteligências artificiais, né? Dentro do WhatsApp lá. Dentro do WhatsApp. Desde o ano passado a gente já estava se preparando para isso, mas não implica direto na Multi-Agents, porque nós não somos um chatbot e nós não somos a OpenAI, porque a Meta estava muito preocupada com a OpenAI, claro. né? Não somos eles ainda, né? Ainda não somos eles. Ojalá que a gente chegue nesse nível, tá? Mas o mercado tem uma preocupação sobre e esses agentes de A, eles geram quedas nos meus canais? Eles vão falar qualquer bobagem para as pessoas? Sim, né? Importante isso. Mas não. Queda, a gente trabalha com a API oficial, com a API Lite, a gente trabalha com as boas práticas, a gente joga as regras do jogo. A gente não faz esqueminha. Porque tem muita empresa ainda querendo fazer esqueminha.
Muita empresa. Aí vocês pensem que agora com a IA você consegue aumentar o número de golpes, você consegue enganar outras pessoas, você consegue fazer esqueminhas. Nós não trabalhamos dessa forma, a gente joga as regras do jogo. Então, não tem esses grandes problemas que o mercado está vivendo de quedas de números de WhatsApp, por exemplo. Né? Esse é um tema que está bem em alta, né? Sim. Agora... Bloqueios, né? Bloqueios do número do WhatsApp. Muitos. Aí agora, quando você joga as regras do jogo, tem API oficial, tem API Lite que faz do jeito certo, isso não é um problema para sua empresa. Né? Então, hoje, o mercado tem essa oportunidade de trabalhar do jeito certo, criar uma tecnologia para fazer o que o humano faz. E é um simples treinamento, né? É subir os documentos da tua empresa para ir aprender, conectar nos teus canais para ela ver como teus humanos trabalham, conectar nas ferramentas. Agora, essa mudança não é do dia para noite. Sim. Né? Eu estava conversando, tem 2 pontos ali da tua fala que me chamaram a atenção, que eu acho que compartilhar aqui um caso, né? O caso de um agente de atendimento nos Estados Unidos, vendedor, né? Através de o chat do site da GM, de uma concessionária da GM nos Estados Unidos, começou a vender os carros. E aí, como tu falou, né? Tem as pessoas bem intencionadas, mas também tem os mal intencionados que vão lá para tentar levar vantagem. E o agente estava mal configurado, porque provavelmente eles foram lá, colocaram o agente no ar e tá valendo. Não testaram, não validaram o funcionamento. Então, uma caminhonete de luxo nos Estados Unidos que custava $150 mil, o agente estava aceitando vendê-la por $1. Numa artimanha de injetar na conversa um prompt que mudava o comportamento do agente e tornava qualquer oferta uma oferta, quando o agente aceitava a oferta, uma oferta irrecusável e irretratável, ou seja, estava dada como vendida a caminhonete. Então eles injetavam, então uma questão de segurança também, para a gente falar um pouquinho, esse prompt, e aí mudava o comportamento do agente, o agente passava a aceitar qualquer oferta como válida, o cara oferecia $1, ele falou, feito, aceito, essa oferta é uma oferta aceita, definitiva e irretratável. Uau. E aí, no outro dia a pessoa chegava lá, eu vim aqui comprar meu carro, tá aqui meu $1, tá, mas como assim? Não, eu comprei, é o teu agente, não é o teu agente? É o meu agente, tá, então, tá, o cara... E o pior, né, não só ele vendeu como a pessoa documentou isso para o terraplanista para mostrar que o agente é frágil, não funciona. Colocou isso no X, né, na plataforma social, lá da rede social, e aí muitas pessoas foram testar e o negócio continuou. Então ele vendeu 30 caminhonetes de $150 mil por $1. Porque quando eles perceberam que, cara, tá tendo um avalanche de acessos ao agente, eles desligaram o agente. Mas venderam várias. Então, é um risco, né, também que as pessoas têm que entender nesse processo gradativo de implementação, que não é eu boto hoje e amanhã está resolvido, e eu preciso testar antes, eu preciso trabalhar isso num ambiente seguro para promover uma solução depois de forma segura, que não vai me gerar vou fazer recuperação de crédito e o agente aceita uma injeção de um prompt em que eu consigo convencê-lo de que qualquer oferta é uma oferta válida, então, eu tenho $50 mil aí de dívida. Tá bom, eu posso fazer uma oferta? Pode. Eu pago R$1. Tá aceito, beleza. Pronto, tá resolvido. Na verdade, eu não recuperei crédito nenhum, né? Eu só dei uma brecha, uma porta de entrada para fraude. Claro. Então, acho que essa questão da segurança é muito importante também, né? Sim. É uma pena que a gente precisa errar para aprender algumas coisas. Porque como essa tecnologia era muito nova, casos como esse aconteceram no Brasil, no mundo como um todo. Sim. E aí, nós que estamos, talvez, na vanguarda dessa tecnologia, buscando construir algo de valor para o mercado, a gente foi tendo algumas descobertas, como os guardrails, as regras. Então, né, na plataforma ou em algumas inteligências artificiais, você tem as regras. Regra obrigatória, nunca passar um orçamento para um potencial cliente, nunca negociar, né? Por exemplo, né, você tem regras para definir, tem regras opcionais. Então, essa é uma questão, né, que com certeza ajudou demais.
A outra questão é colocar o humano no loop, né? Perfeito. Colocar o humano no processo. Então, ao invés de passar um orçamento, eu vou acionar um humano, vou conversar com o meu colega, né? Para que ele te mande um orçamento personalizado. Então, a gente foi tendo que fazer essas descobertas de como adequar, porque, vejam, ali em 2024, 2025, ainda era tudo muito cru, tudo muito puro, né? Eu vou programar aqui um agente de IA, ele vai executar uma ação, eu vou descobrir o que vai dar. E aí, então, a gente também aprendeu sobre o playground. Então, eu construí um agente de IA para fazer o meu trabalho. Antes de eu liberar ele em produção com clientes reais, eu vou lá no playground e eu testo ele, eu converso com ele, eu simulo. Perfeito. Né? Ou eu peço para alguém conversar com o meu agente, com a minha IA, para ela me dizer, tá legal ou não tá legal? Então tem que ter esse critério de segurança, né? De uma validação de teste que é padrão. Se eu pedir, eu contratei um funcionário, eu pedi para ela fazer umas prospecções, uns scripts, e eu pedi para ela me mandar para eu revisar. Aí ela me mandou, eu falei, tá, vamos conversar agora, me fala como tu conversa sobre isso, eu quero saber. Agora, a diferença é que eu faço isso usando o meu celular. Com a pessoa, não precisa estar ali, cara a cara, treinando, né? Sim. Então, acho que também o Playground ajudou muito com isso, esses testes, e a tentativa e erro. Porque ainda é algo muito novo. Se a gente falar de futuro, a gente pode vislumbrar muitas coisas, porque, nossa, a gente tem uma caixa de Pandora aberta. Agora a gente tem infinitas possibilidades. A gente tem visto muitos cases muito legais. Ainda muitos para técnicos, para pessoas que têm que saber algum nível de programação. E como a Multi-Agent está criando soluções que é para meros mortais como eu, como nós, sabe? Que vai poder dizer o que a IA tem que fazer para ela, ela vai fazer para ti, né? Então, a gente tem um futuro brilhante pela frente, a gente provavelmente, o mercado como um todo, as referências mundiais ainda vão errar, a gente está descobrindo muita coisa, com certeza, né? Acontece, por vezes, vazamento de dados, né? De grandes companhias, como aconteceu. A gente foi investido, se os nossos investidores estiverem ouvindo, gratidão de novo mais uma vez, tá? Só para deixar público aqui. A gente tem um fundo do Vale do Silício e um fundo aqui de Santa Catarina, SC Angels, que investiu na gente. E a gente passou por auditoria técnica, a gente passou por auditoria não só financeira, mas para saber, vocês têm segurança aí dentro? É seguro? É seguro? E os servidores, como é que estão, né? E a gente é constantemente testado quanto a isso, e não vou dizer que, nossa, nunca vai acontecer nada. Pode ser que um dia aconteça, mas a gente tem uma rede de apoio, a gente tem empresas muito sérias como Amazon, AWS, né? Meta, por exemplo. A gente tem contatos que realmente facilitam isso. A própria OpenAI, né, gente? Ela tá se esforçando, tá todo mundo se esforçando para construir algo de valor para o mercado. E a gente precisa das pessoas. A gente precisa que as pessoas olhem, então quer dizer que tem uma tecnologia capaz de fazer o meu trabalho para mim? Deixa eu ver isso aí, deixa eu fazer para mim. Deixa eu criar um agente de IA para falar com pessoas que estão lá na minha lista de contatos que eu nunca mais falei, por exemplo. Ou para fazer um trabalho financeiro. Porque eu não tenho tempo, porque eu não né? tenho tempo. Ou porque eu não sou o melhor do mundo eu ia nisso. falar porque eu não tenho habilidade. Não tenho habilidade. Então constrói um agente especialista em financeiro. E deixa ele analisar tuas finanças. E ele te dá um relatório para ti. Por exemplo. Aí você analisa o relatório. Né? Analisa o relatório. Não tem que ir lá você ir abrir as planilhas, abrir os extratos, por exemplo. Não, manda para um agente de IA para fazer para você. Não precisa confiar 100%, só deixa ele te dar um output. Deixa ele te dar uma ideia sobre aquilo. Uma outra visão. Sim. Né? Então, isso é o que a gente tem acesso a hoje, nesse exato momento. A segurança no Brasil, no mundo todo, tá ok porque a gente precisa. Não precisa ter medo. Não precisa não. Empresas sérias, porque tem empresa muito ruim no mercado. Essa bolha que o mercado cita da IA que vai estourar é de empresas que pegaram a OpenAI, a ChatGPT, pegaram a API deles e construíram uma outra interface do mesmo ChatGPT. E muito frágil. Né? Muito frágil. Sim. Sem segurança nenhuma, sem personalização nenhuma, sem nada. Até essa outra que saiu agora, saiu uma muito legal, que é um chatbot que executa algumas ações. E aí as pessoas estão conectando, trazendo para o seu próprio servidor, para o seu próprio computador, e aí já vazaram algumas questões de segurança. Então tem que tomar, sim, muito cuidado. Sim. Com que empresa que se faz, com certeza. Né? Muito bom. João, obrigado. Foi uma experiência incrível te receber aqui, uma aula. Eu comentava fora do ar que a tua eloquência é surpreendente, né? A tua habilidade de traduzir um conceito sofisticado, como tu mesmo falou, né? A vanguarda hoje do conhecimento, da aplicação do conhecimento. Traduzir isso
para um bate-papo suave. Espero que os nossos ouvintes aí, os nossos espectadores, né, as pessoas que estão nos assistindo tenham gostado. E fico, mais uma vez, né, muito grato pela nossa parceria, pela oportunidade de estar próximo da Multi-Agents, de acompanhar esse desenvolvimento de vocês. Torço muito pelo sucesso de vocês e espero que a gente possa se encontrar muito em breve. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado a vocês pelo convite. Espero ter contribuído, o esforço é genuíno mesmo pra gente entregar o nosso melhor aqui. Com certeza, me convidem para os próximos, seria com certeza. incrível, Vamos seria incrível fazer mais um. outros episódios aí, Vamos, porque tem mas... assunto demais. Inclusive, eu queria ver um agente funcionando. Né? Legal, legal A gente podia fazer um ao vivo aqui, né? Por que com não? certeza, ó, o Rafa falou isso, temos que mostrar na prática, total, Né? com certeza. Que é uma forma das pessoas também não descredibilizarem e darem mais validação para o que está acontecendo no mercado. Total, ao vivo e a cores a gente pode fazer. Então, ó, fechado, hein? Fechado. Valeu, João. Legal, Valeu, João, demais, obrigado. gente. Um abraço. Para nós. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até o final aqui do nosso podcast. Uma grande satisfação. E se curtiu, compartilhe aí com os amigos, colegas. O tema está no dia a dia de todos, seja no ambiente profissional ou nas rodas, né, em casa, com os amigos. E aproveita para também levar um pouco desse conhecimento e desmistificar um pouco do que está sendo dito aí. E falar sobre IA de uma forma sem hype, né? De uma forma bem direta, bem prática. Esse podcast conta com o apoio da Satic Negócios, a instituição líder em pesquisa, desenvolvimento e inovação no sul de Santa Catarina, e que foi reconhecida em 2025 como a melhor instituição pela FAPESC. Então, uma grata satisfação também estar junto. A Satic, só para contribuir aqui, João, acabou de lançar um hub de IA para negócios. Legal. E a proposta é poder conectar as empresas que participam do ecossistema da Satic Negócios com esse tema IA, né, aplicações práticas, e com certeza deve surgir aí no horizonte próximo uma parceria com a Multi-Agents. Isso já está no radar lá, a gente já está trabalhando lá junto, contribuo lá com o time. Então, muito em breve também, quem sabe a gente não anuncia aqui também a parceria. Fantástico. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, gente. Até Prazer. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.